somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 27 de agosto. Confira os destaques dessa edição. Decreto estabelece vacinação obrigatória para servidores municipais. Balanço da imunização. 83% dos municípios alcançaram a meta de vacinar a população com 18 anos ou mais. E o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha viajou a Porto Alegre em busca de recursos e também o credenciamento de serviços para a Fundação. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E durante a manhã da última quinta-feira, guarnições da Brigada Militar, através do 3º BPM de choque, efetuaram a abordagem de 3 indivíduos no bairro Cristo Rei. Na busca pessoal, com um deles foram localizadas 6 porções de crack e 1 porção de cocaína. Com o segundo indivíduo foi localizado 1 porção de crack e com o menor 1 porção de maconha e R$ 108 em dinheiro. Diante dos fatos, os homens, ambos com 25 anos de idade, foram conduzidos, presos por tráfico de drogas e posse de drogas à delegacia de polícia, onde eles foram ouvidos e liberados. Já o menor de 15 anos de idade foi apreendido, conduzido à delegacia de polícia, onde foi ouvido e entregue para o seu responsável legal. Até o dia 25 de agosto, 412 municípios atingiram a meta de chegar a ter a população de 18 anos ou mais vacinada contra a Covid-19, o que representa 83% do total de cidades do Rio Grande do Sul. A data havia sido calculada pelo governo do estado com base no avanço da vacinação pelas prefeituras e no fluxo de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O balanço foi divulgado pelo governador Eduardo Leite. A nossa meta era de que estivéssemos no dia 25 de agosto com toda a população com 18 anos tendo a possibilidade da vacinação. E dos 497 municípios, 412 municípios, 83% das cidades gaúchas, chegaram nessa meta no dia 25 de agosto. E as outras estão muito próximas de chegar, né? Muitas vacinando 19 anos, 20 anos de idade. Então, ainda dentro dessa semana, a gente deve ter a maior parte dos municípios, quase que todos, vacinando efetivamente acima dos 18 anos. 86% da população gaúcha acima dos 18 anos, já com as informações lançadas sobre terem se vacinado com a primeira dose. Isso é bastante expressivo e está de acordo com os estudos dentro do que se apresenta como o necessário para ter a imunização da população. Agora, é claro, a gente está falando sobre a primeira dose, né? Na segunda dose, a gente vai chegando aí a 43% da população gaúcha acima dos 18 anos, já com esquema vacinal completo ou de uma dose no caso da Janssen, ou das 2 doses no caso das outras vacinas. E o importante é que a gente siga nesse rumo, né? Estamos num bom caminho, os indicadores apresentam o quanto que essa estratégia de vacinação é o caminho certo. A gente chegou a ter mais de 2.500 pessoas internadas em leitos de UTI por coronavírus ao mesmo tempo, 2.500 leitos ocupados por pacientes confirmados para coronavírus, e agora estamos ao redor de 500 leitos ocupados no Rio Grande do Sul. A gente vê o acerto que é a estratégia da vacinação, portanto, e é importante que a gente siga nesse bom caminho para salvar vidas e fazer a economia retomar o mais rápido possível. Há uma primeira manifestação do Ministério da Saúde, ainda não oficializada aos estados, mas que apresenta a perspectiva de que
idosos acima de 70 anos e pessoas com determinadas comorbidades possam receber uma terceira dose de vacina a partir do dia 15 de setembro. Então, a gente aguarda a comunicação oficial por parte do Ministério da Saúde para que nos preparemos e organizemos, então, esta terceira dose a ser aplicada nesse público específico. A Prefeitura de Erechim publicou um decreto municipal na última quinta-feira que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para servidores municipais e empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações do município. O decreto considera, entre outros quesitos, a necessidade de adequações no processo de enfrentamento à pandemia, com procedimentos de prevenção. Cuidados e fixação de medidas sanitárias, dentro de normas técnicas e conforme disposto no decreto estadual. Conforme a determinação, não tomar a vacina pode caracterizar falta disciplinar e o servidor ou o empregado público poderá ser punido, conforme sanções dispostas na lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Vale também destacar que a apresentação de atestados de afastamento por Covid-19, conforme o decreto, deverão ser entregues à Diretoria de Recursos Humanos, acompanhados de cópia da carteira de vacinação com a comprovação da vacina, sob pena de desconto de valores em folha de pagamento e registro de falta injustificada. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que a vacina é a única forma do município vencer a pandemia. Por isso, é preciso ter adesão de todos. Os servidores públicos têm um compromisso com a sociedade em imunizar-se e, assim, dar o exemplo e contribuir com a proteção de toda a população contra a Covid-19, disse o prefeito. Lembrando que a medida está sendo adotada por vários municípios gaúchos e também de Santa Catarina. No próximo bloco, você confere. Diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha viaja a Porto Alegre em busca de recursos e também o credenciamento de serviços para a Fundação. E a região R16 caminha para imunizar 50% da população com o esquema vacinal completo. E a previsão para o final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce.
E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL realizou uma reunião para avaliar o cenário pandêmico da região, alvo de monitoramento com os 34 municípios e aproximadamente 240 mil habitantes. Segundo dados da Plataforma Regional de Monitoramento, a região vive um momento positivo, com apenas 197 casos ativos e taxas de ocupação das estruturas hospitalares em patamares aceitáveis para este período. Com relação à imunização, importante medida de prevenção e enfrentamento da Covid-19, a região está na segunda posição entre as 21 regiões do estado, com 172.281 pessoas imunizadas com a primeira dose, o que representa um índice de 72,21%. E 96.910 pessoas com segunda dose ou a dose única, o que representa um crescimento de 40,62%. Sendo que o comitê trabalha para manter os indicadores em bons níveis e durante a análise realizada na última quinta-feira, algumas alterações, contudo, foram verificadas, em especial com o surgimento de casos positivos em Nonoai, provavelmente pela proximidade que tem com Santa Catarina. Estamos atentos às movimentações do cenário pandêmico e não podemos perder o que conquistamos mediante a adoção de várias ações, imunização e colaboração dos setores produtivos e da sociedade. Assim, pontuou o membro do comitê, Jackson Arpini. A partir do cenário mais amistoso, quando comparado a episódios anteriores, o Comitê da AMAL visualiza 2 desafios: manter firmes as medidas de prevenção e observância dos protocolos sanitários vigentes e não medir esforços para atingir inicialmente 50% da imunização completa, permitindo chegar na sequência ao patamar máximo de 100%, o que permitiria transpor o cenário pandêmico. Em busca de recursos e também o credenciamento de novos serviços, o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, esteve na capital gaúcha durante essa semana, em agenda com diversas lideranças que podem ser a porta de acesso ao credenciamento de novos serviços na Casa de Saúde Erechinense. Confira como foi essa semana intensa do diretor. Está aqui conosco o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini. A gente vai falar um pouquinho de uma agenda que o Jackson teve essa semana em Porto Alegre, uma agenda bastante produtiva e com bons resultados para o nosso hospital. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Saudação especial à minha amiga Sandra. Já agradeci o convite para mais uma vez estar aqui no estúdio da TV Erechim para repassar informações a toda a nossa comunidade, tanto local como regional. Jackson, essa semana você esteve acompanhado do vereador Fifo Parente, mais o PCNato, em Porto Alegre para tentar algumas demandas aqui para o hospital. Fale um pouquinho como foi essas agendas. Já é de conhecimento público que o nosso Santa, um hospital público de referência local, regional, macro-regional e também estadual, tem dificuldades financeiras para se manter. Tendo em vista que o hospital tem uma série de obras em andamento a curto, médio e longo prazo, nós entendemos que precisamos viabilizar essas obras através das parcerias. E temos presente que as parcerias estão no governo estadual e no governo federal. Por essa razão, acompanhado, como você já mencionou, de 2 vereadores aqui, líder do governo Fifo Parente e do vereador PCNato, cumprimos uma agenda junto à Assembleia Legislativa, no qual entregamos vários projetos referentes à aquisição ou demandas do hospital. Especialmente com relação à aquisição de equipamentos, nós temos alguns projetos em curso e também referente a um transformador, que é um equipamento que nós precisamos para que se tenha uma normalidade na instituição, porque nós temos um transformador, mas não temos um backup para esse transformador. Então nós levamos também isso aos parlamentares. Aproveitamos a oportunidade, já que estamos em Porto Alegre, e mantivemos também uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com demandas específicas, e também uma reunião na Casa Civil com o secretário de Governo, Arthur Lemos, para viabilizar outros projetos que estão em curso. As cirurgias eletivas, elas ainda estão represadas no hospital? Como é que está essa questão aí? Esse é um assunto complexo, mas é importante também colocar para todos os telespectadores. Em virtude do processo pandêmico, e o processo pandêmico ele começou em março de 2020, de lá para cá, nós tivemos alguns momentos agravados, momentos mais críticos,
que houve a necessidade, por força da circunstância, de paralisação de alguns serviços, especialmente no que diz respeito a consultas eletivas e cirurgias eletivas. Isso, inevitavelmente, levou a um represamento. Então, nós temos hoje um quantitativo expressivo, é um grande desafio para os hospitais do estado do Rio Grande do Sul e do país vencer essa demanda reprimida. Então, nós encaminhamos um plano de trabalho à Secretaria Estadual de Saúde, no qual prevê o repasse de um valor de R$400 mil específico para consultas e cirurgias eletivas. Então, nós já encaminhamos essa demanda tramitou aqui a nível da 11ª, vai ser encaminhada ao Estado e nós pedimos à Casa Civil para que dê celeridade ao processo, para que o processo possa ser agilizado da forma mais rápida possível, para que esse repasse venha até a nossa instituição e a partir da chegada desse recurso a gente consiga fazer mutirões para avançar no que diz respeito a diminuir essa demanda reprimida. Por quê? Porque além da demanda reprimida, é importante que as pessoas tenham conhecimento de que nós temos o fluxo normal. Então nós temos dois desafios, nós temos que atender o fluxo normal das demandas da saúde e toda aquela demanda reprimida que ocasionou em virtude do processo pandêmico. Este recurso é específico para uma demanda através de mutirões, para nós avançarmos no processo. Como é que está a questão do credenciamento do serviço de hemodinâmica para Erechim? Nós estamos acompanhando de perto este processo, também tem um rito processual, passa por várias instâncias. Na última reunião que nós mantivemos com o governador Eduardo Leite, houve a determinação dele para a secretária de Saúde que fosse feita uma consulta ao Ministério da Saúde com relação à viabilidade. O que nós recebemos como retorno nessa audiência que estivemos na Casa Civil? Recebemos o retorno que essa consulta já foi encaminhada ao Ministério da Saúde, então saiu uma demanda da Secretaria Estadual de Saúde, fazendo uma consulta técnica ao órgão federal, ao Ministério da Saúde, com relação ao nosso pleito. Nós estamos aguardando agora então o retorno desta consulta técnica e estamos agendando para final de setembro, início de outubro, uma audiência com o Ministro da Saúde para tratar especificamente deste tema e outras demandas atreladas ao nosso hospital pela sua importância no contexto do estado do Rio Grande do Sul. Algumas obras no hospital ainda precisam ser feitas. Está sendo pleiteada aí algum recurso para concluir essas obras? Nós estamos buscando justamente essas parcerias e manifesto mais uma vez que entendemos que essas parcerias estão a nível do governo do estado, através da própria secretaria e também das emendas parlamentares estaduais e a nível do governo federal, Ministério da Saúde e das emendas parlamentares federais. Nós estamos agora com duas obras prospectadas com relação às saídas de emergência, então são duas escadas que já têm um apontamento por parte do Corpo de Bombeiros, nós temos que solucionar. Nós temos parte deste recurso, temos que buscar o restante, isso está tramitando, está em curso. Nós vamos iniciar provavelmente em 30 dias o novo complexo das UTIs, já era uma demanda antiga, estava sendo trabalhada pelos administradores anteriores, que vai praticamente ampliar a nossa capacidade operacional. Hoje nós temos 10 leitos de UTI adulto, nós vamos passar para 20. Nós vamos implementar uma UTI pediátrica que a região não tem, isso é extremamente relevante. Os nossos pacientes hoje que demandam deste serviço de saúde são referenciados para Passo Fundo e nós queremos trazer isso para o nosso território, para a nossa região. Então nós vamos implementar uma UTI com 10 leitos e nós vamos revitalizar a UTI neonatal. Então hoje o hospital neste complexo possui 20 leitos e nós vamos partir para 40 leitos. Obviamente que isso demanda de uma obra física, que já tem toda a sua aprovação e começa em 30 dias, mas também nós temos que pensar nos equipamentos imobiliários. E nós listamos então os equipamentos imobiliários necessários para cada área, adulto, pediátrica, neonatal. Realizamos um projeto muito bem elaborado e estamos encaminhando aos parlamentares estaduais e aos parlamentares federais no intuito de buscar repasses financeiros para auxiliar na efetividade ou na execução dessa demanda. Durante todo este ano, até esse momento, muitas emendas parlamentares foram anunciadas para o hospital. Essas emendas realmente se efetivaram? Sim, nós recebemos aquelas emendas que foram anunciadas, algumas ainda estão tramitando, tá? Mas são recursos que serão repassados ao nosso hospital e algumas estão em plano de trabalho. Sim. O que mudou no regramento é que essas emendas hoje elas passam por um plano de trabalho. Então há alocação por parte do parlamentar
ele faz a destinação para o Hospital Santa Terezinha, aqui citando como exemplo. O hospital tem que elaborar um plano de trabalho de acordo com o objeto, seja ele para a construção, seja ele para custeio, seja ele para a compra de equipamentos. Nós temos que executar esse projeto e esse projeto é encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, que por sua vez então faz o repasse. Algumas emendas nós já recebemos o recurso e alguns estão tramitando. E obviamente que auxilia e muito no orçamento da nossa instituição. No início deste mês de agosto, em uma das entrevistas que você esteve aqui, nós comentamos a respeito do pronto-socorro, da demora do atendimento. Como é que está essa questão? Foi resolvida? Nós já realizamos várias reuniões, importante o questionamento. Estamos avaliando e fazendo um levantamento de toda a situação que envolve o pronto atendimento. É um ponto de atendimento nevrálgico em toda a instituição, não somente na nossa. Atende uma demanda de 160 a 180 pacientes dia. Boa parte desses pacientes são realmente pacientes de urgência e emergência. Uma boa parte são pacientes de atendimentos eletivos, mas nós temos a compreensão que a nossa região não tem nenhuma unidade básica de saúde 24 horas, então por esta razão os pacientes acabam sendo referenciados ao pronto-socorro e nós também não temos nenhuma unidade aberta nos finais de semana, o que faz com que esses pacientes busquem também o nosso pronto atendimento. Então nós estamos estudando, estamos dialogando com a empresa e estamos verificando a possibilidade de ampliar esses serviços, ampliar e qualificar, tendo em vista que estamos recebendo muitas reclamações procedentes com relação ao pronto atendimento. Então é um assunto que está sobre a nossa mesa, é um assunto no qual nós estamos estudando e é um assunto no qual nós vamos apresentar num curto espaço de tempo melhorias. Jackson, mudando agora um pouquinho de assunto, vamos falar da Covid-19. Infelizmente, ainda temos que falar sobre esse assunto. Embora Erechim e a nossa região vive um momento, digamos, de tranquilidade quanto aos números, ao avanço. De que forma a MAU está monitorando tudo isso para ver se realmente estamos tranquilos? Nós realizamos uma reunião do Comitê Regional na última quinta-feira, justamente para fazer esta avaliação do cenário pandêmico na nossa região. Felizmente nós temos números positivos, dado a um rol de ações que foram implementadas. Nós estamos com um número baixo de casos ativos. Sim. Nosso universo é 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes. Nós hoje estamos com 197 casos ativos, que é um número aceitável para o processo pandêmico. Nós estamos também com bons indicadores no que diz respeito às estruturas hospitalares, sejam leitos de UTI como também de leitos clínicos. Nós estamos atualmente com 23 pacientes internados, levando em consideração o Hospital Público, Hospital Santa Terezinha, Hospital Filantrópico, Hospital de Caridade e os hospitais da região que oferecem leitos de retaguarda técnica. Então, também neste quesito, estamos com números aceitáveis para o período. Nós tivemos uma redução expressiva no número de óbitos, felizmente, e estamos verificando que o processo de imunização avança a cada dia. Com relação à primeira dose, nós já superamos o indicativo de 70% e nós estamos superando agora o indicativo de 40% na segunda dose, ou também chamado de esquema vacinal completo ou dose única. E estamos caminhando para imunizar 50% da população. Isto é expressivo. No olhar do Estado, nós continuamos sendo a região que tem a menor taxa de letalidade, isso é um dado extremamente importante, demonstra a nossa capacidade de reação e de assistência dos nossos hospitais, tanto é verdade que são 21 regiões, nós temos a melhor taxa de letalidade e, consequente, o menor percentual. E nós estamos observando que, com relação à imunização, sempre estivemos, desde o início do processo, entre a primeira, segunda e terceira posição. Atualmente nós estamos na segunda posição, o que é um indicador positivo, e nós estamos reforçando a tese de que, através da prevenção e da imunização, nós vamos transpor o cenário pandêmico. Nós estamos também verificando, não somente na nossa região, mas no cenário Brasil e no cenário mundial, a questão referente à nova cepa, a variante Delta. Sim. Já houve algumas alterações no cenário nos Estados Unidos, houve alguma alteração na Inglaterra, nós estamos verificando a presença da Delta aqui no estado, casos em Passo Fundo, casos em Chapecó, nós estamos verificando a mudança do cenário em Chapecó. Chapecó hoje está com mais de 1.000 casos ativos, não da Delta, mas de casos de Covid,
Já estamos verificando pequenos desdobramentos nas vizinhanças, por exemplo, o município de Nonoai já teve um reflexo, está com um pequeno surto, tem um número considerável de casos ativos, tendo em vista a população, e nós estamos analisando com muito critério os desdobramentos na região. E aqui nós estamos olhando para Rio dos Índios, para Erval Grande, para Faxinalzinho, para ver se esta região pode se transformar numa porta de entrada para um novo surto logo ali adiante. Então, tendo em vista estas movimentações, tanto do cenário pandêmico em algumas regiões, como também da variante Delta, nós nos obrigamos a chamar a atenção da população para que continue em alerta, que observem os protocolos de prevenção e os protocolos sanitários, porque nós poderemos ter logo ali adiante uma mudança do cenário, caso a população venha a negligenciar ou descuidar daquilo que está sendo preconizado. Nós já sabemos pelo enredo, pela longevidade do processo pandêmico, que a alteração dos números para patamares negativos se dá com muita facilidade. Isso já aconteceu em vários episódios desde março de 2020. Então, mesmo que nós estejamos, e isso é fato, num cenário positivo, tendo em vista o baixo número de casos ativos, os baixos percentuais das taxas de ocupação, nós estamos ainda, Sandra, diante de uma pandemia. Muda muito rápido, né? E uma né? pandemia requer cuidados. Nós não podemos abrir mão desses cuidados, mesmo que estejamos também crescendo no processo de imunização. Alguns hospitais aqui do Rio Grande do Sul tiveram surto. O Hospital Santa Terezinha reforçou seus protocolos? Nós estamos muito preocupados com essa situação, até porque estamos retomando alguns serviços. Então, nós já reduzimos um pouco a estrutura das alas Covid, para que se possa dar, então, uma viabilidade a essa demanda reprimida, consultas e cirurgias eletivas. Por essa razão, aumenta o fluxo de pessoas na instituição, aumenta o movimento de pacientes, de usuários, de familiares. Certo. Então, nós redobramos as ações. Nós colocamos banners e indicadores nas portas principais, pronto atendimento, oncologia e internações. Nós reforçamos todos os pontos no qual há à disposição álcool 70. Nós estamos colocando agora o informativo em todos os leitos e nós estamos, claro, conclamando a população que tenha a compreensão que no momento das visitas apenas um familiar por paciente, no sentido de reduzir o fluxo de pessoas dentro da instituição. Se já ocorreu surtos de coronavírus em outros hospitais, nós temos que trabalhar com esta hipótese que pode ocorrer aqui também no nosso. Por essa razão, não podemos descuidar. Reforçamos também o isolamento das cadeiras, uma cadeira sim, outra cadeira não, para que se possa observar o distanciamento controlado, e pedimos também a compreensão de todas as pessoas que adentram ou que frequentam aquela instituição para que tenham o máximo cuidado, portando a sua máscara, higienizando as suas mãos e respeitando o distanciamento. O Ministério da Saúde já anunciou uma terceira dose. Já estamos nos organizando para isso acontecer aqui no município? Essa semana nós recebemos duas notícias novas no que diz respeito à campanha da imunização. Então já houve um anúncio por parte do Ministério com relação à terceira dose. Certo. Uma dose considerada uma dose de reforço. Inicialmente para pessoas com mais de 70 anos ou para as pessoas que estão com a sua imunidade comprometida. Hoje pela manhã foi divulgado quais os grupos que receberão com relação à imunidade comprometida. Então são transplantados, pacientes em procedimento quimioterápico, pacientes em tratamento reumatológico e portadores de HIV. Então essas pessoas que estão imunossuprimidas vão receber essa dose de reforço. E os pacientes com mais de 70 anos. Também está se abrindo uma possibilidade de vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos sem comorbidades, ou seja, população em geral desta faixa etária, de 12 a 18. Então, provavelmente haverá a conclusão da população alvo acima de 18 anos. Já tem municípios vacinando 18 anos, 19 anos, 20 anos. Estamos chegando à finalização deste processo. Haverá então uma complementação da dose 2, e aqui também fica um chamamento para aquelas pessoas que realizaram a dose 1 e que dependem ainda da aplicação da dose 2, que busquem o serviço de saúde para complementar um esquema vacinal para que ele possa produzir a sua maior efetividade, a sua maior eficácia. E agora então já existe essa tese,
né? Já foi, então, não foi normatizada ainda, mas já foi anunciada essa tese do reforço para aquelas pessoas que realizaram a segunda dose. A vacina será aplicada 6 meses após a segunda dose. Então, para as pessoas com mais de 70 anos, a informação que foi repassada, que depende de regulamentação, de normatização, é que elas recebam a dose de reforço posterior a 6 meses da aplicação da segunda dose. O município decretou que todo funcionário público tem que estar imunizado. Foi uma decisão conjunta com a AMAL? Isso tem acontecido em vários municípios e em vários setores do estado e eu diria do Brasil. Há um entendimento que nós estamos diante de uma pandemia e prevalece a coletividade, o entendimento coletivo. Então, mesmo que a ação da imunização depende do cidadão, nós temos que pensar que nós vivemos e convivemos em sociedade. Então, a partir do momento que nós realizamos a vacinação e a imunização, nós estamos nos protegendo, estamos protegendo os nossos familiares, mas também a coletividade. Então, a gente sabe que existe uma parte muito pequena da população que tem restrição a realizar a imunização, realizar a vacinação contra a Covid. Isso, obviamente, que por força de circunstâncias e de legislações que estão surgindo, elas vão se tornar quase que obrigatórias nessa tese de que o coletivo é superior ao individual. Correto. Vivemos em sociedade e temos que ter este entendimento, essa compreensão. Uma ação individual minha não pode prejudicar a coletividade, a sociedade. Então já há esse entendimento, inclusive já houve algumas manifestações por parte do Poder Judiciário, de algumas pessoas que foram demitidas por justa causa, tendo em mente essa questão, que se negaram a fazer a imunização e como trabalham em ambientes com outras pessoas, prevalece o interesse coletivo. Jackson, muito obrigada por todas as informações, sempre muito pontuais e necessárias. Sucesso na trajetória sempre. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez faço um apelo, estamos diante de um processo pandêmico, não vencemos a pandemia e precisamos continuar irmanados com as nossas duas principais armas, prevenção e imunização. Muito obrigado. E para você que está em casa e ainda não programou o seu final de semana, aproveite para conhecer o Parque Longines Malinowski. Acompanhe esse vídeo especial que preparamos para vocês. Aqui, bem pertinho do coração da cidade, está o Parque Natural Longines Malinowski, uma unidade de conservação de proteção integral que abrange uma área de mais de 24 hectares que preserva um fragmento do bioma Mata Atlântica. Localizado no centro de Erechim, na região norte do Rio Grande do Sul, o espaço é considerado patrimônio histórico natural. Ponto turístico pela história e importância ecológica, o parque oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer importantes exemplares de flora e fauna do Alto Uruguai. A área de lazer possui brinquedos e quiosques com mesas, churrasqueiras e banheiros. O local pode ser visitado pelo público de terça a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Aproveite e se conecte com a natureza fazendo turismo ecológico por aqui. Escolas e entidades podem agendar uma trilha guiada pelo portal do Meio Ambiente. Parque Natural Municipal Longines Malinowski, onde família e natureza se encontram. Final de semana de tempo bom, temperatura agradável é o que nos espera a partir de amanhã. Embora a sexta-feira também já iniciou com uma temperatura inicial em torno de 7, 8 graus em alguns locais da cidade, temperatura razoável, não veio tanto frio como algumas pessoas até esperavam, outras não esperavam esse frio. Durante o dia o tempo ficou um pouco encoberto, mas o sol teve os seus momentos também. E não temos previsão de chuva, mas vamos dar uma conferida? No sábado pela manhã 10 graus, a máxima 19, a média do dia deve ficar em torno de 15 graus, a umidade do ar 50%, ventos 14 km por hora, não temos previsão de chuva para o sábado, No domingo também não.
Ao amanhecer 12 graus, a máxima 22, a média 17 graus, a umidade do ar 41%, ventos 6 km por hora e também um dia muito semelhante ao que foi o sábado, porém com um pouquinho mais elevada a temperatura, e assim também será a segunda-feira. 11 graus ao amanhecer, 23 é a máxima, 17 é a média do dia, a umidade do ar 50%, ventos 13 km por hora e a gente não tem nenhuma previsão de chuva. Nuvens durante o dia, elas podem encobrir o sol, mas teremos um final de semana de temperatura muito gostosa. Um final de semana para a gente aproveitar. Então, a todos vocês, um bom final de semana. A todos vocês, uma boa noite, um excelente final de semana. E não se esqueça de conferir a edição de final de semana amanhã, às 20 horas. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.